Tem um assunto que se deu alguns dias atrás aí, uma polêmica, que eu não sabia se eu vinha aqui falar ou não, mas ontem eu li um artigo sobre isso e eu acho que merece que a gente venha aqui e comente o que aconteceu, né? Que foi um tweet feito pela chefe Paola Carosella, no qual ela fala sobre racismo. Então eu vou ler para vocês o tweet da Paola e depois falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse assunto e o artigo que eu li sobre isso também. Então diz a Paola, isso aqui foi um tweet do dia 10 de abril, 5 dias atrás. A chefe fala o seguinte: eu sou racista, não quero ser, mas tenho certeza que sou. Impossível não ser racista nascendo numa sociedade racista. A gente mamou o racismo, todo o poder foi branco. Toda autoridade foi branca. Você e eu somos racistas. O começo é esse, sou sim racista e não quero ser. Ela está aqui, na verdade, representando, né, uma visão que, inclusive, eu já dividi com vocês dias atrás, quando a gente falava sobre a história do Big Brother, né, do cabelo do João, que o Rodolfo tirou sarro. Então, talvez tenha a ver com isso, na verdade, até o próprio tweet, não sei se está relacionado. Mas tem a ver com essa noção de que o Brasil é um país profundamente racista, estruturalmente racista, né? Ou seja, todas as bases da sociedade são racistas e que as instituições, a cultura, as relações humanas, elas são fundamentadas numa discriminação racial, numa opressão de etnias e de certos grupos. Então, essa é uma visão que é bastante compartilhada, na verdade, bastante disseminada entre muitos intelectuais que trabalham com as questões sociais brasileiras, como o Gessé Souza, por exemplo, né? Se você ler o livro dele, A Elite do Atraso, é um tema central do livro dele, analisando sociólogos brasileiros que ou criticam ou reforçam o racismo no Brasil, ou passam pano para o racismo, e também isso está em autores negros, né? Em autores que enfrentam ou que denunciam o racismo no Brasil, como o Silvio de Almeida, que eu já mencionei aqui, e também a Djamila Ribeiro. E daí, como eu falei, essa é uma visão que não é apenas no Brasil, né? Você tem essa noção de que o racismo estrutural está presente em vários países, inclusive em países nos quais já aconteceram conquistas consideráveis em termos sociais, né, em termos de redução de desigualdade entre homem e mulher, entre brancos e negros, entre héteros e homossexuais. Mesmo nesses países ainda há certos resquícios, né, certos resíduos racistas que perpassam as relações. Então, a gente fala de uma coisa que é conhecida, né? Por exemplo, na imprensa, na mídia, na cultura, nas universidades, você tem uma predominância de brancos, um domínio que acaba sendo confundido com também fatores econômicos, mais brancos ricos e que também acabam impactando em toda a estrutura social brasileira. Isso, como eu falei, a gente já debateu várias vezes e é um cenário que, dadas as suas diferenças, você percebe nos Estados Unidos, que é um país profundamente racista também, e no Brasil, que embora haja uma grande miscigenação étnica no Brasil ao longo de toda a sua história colonial e posteriormente, ainda assim é um país racista. E daí, esse tweet da Paola gerou uma grande polêmica, né? Muita gente concordou com ela, muita gente discordou dela e começaram a criticá-la e atacá-la e, sei lá, houve uma brigaiada geral na internet, né? E daí ontem eu li um artigo escrito pelo Paulo Cruz, que é um professor de filosofia liberal. Ele está vinculado aí ao MBL, está vinculado ao Partido Novo, dá treinamento para essas pessoas. Então, assim, alguém que está vinculado com essa noção liberal da economia e dos costumes, não sei, talvez costumes acho que está mais para conservador, mas é aquela coisa, né, aquela aberração brasileira, liberal na economia e conservador nos costumes, que você vê, por exemplo, figuras como Kim Kataguiri e outras personalidades que adotam essa visão. E daí o artigo se chama O Novo e Mundano Pecado Original. E ele associa esse meia-culpa da Paola Carosella, né, vindo reconhecer publicamente que ela é racista e que a gente tem que ser antirracista, ou seja, quando a gente percebe o problema, quando a gente diagnostica o problema, a gente pode começar a adotar posturas e atitudes e comportamentos e um confronto para reverter a situação. Então, é o que a gente fala, na verdade, né? Quando a gente fala do bolsonarismo aqui, do olavismo também, da extrema-direita,
antes de tudo, é preciso reconhecer o problema. Esse é o problema. Como é que a gente soluciona isso? Se a gente não sabe qual é o problema, se a gente não sabe para onde a gente aponta os nossos esforços, a gente passa desperdiçando tempo tentando mudar as coisas sem saber o que tem que ser mudado. Então, primeiro você tem que saber qual é o problema. Então ele associa esse meia-culpa da Paula Carosella com uma noção cristã, católica na verdade, né, do pecado original. E daí ele escreve esse texto, metade do texto é explicando essa noção do pecado original, e a outra metade é criticando a postura da Paula Carosella e depois dos intelectuais antirracistas. O texto, ele é interessante ao mesmo tempo em que ele tem vários problemas que certamente o autor deveria ter percebido ou deve ter percebido e publicou mesmo assim, levando em consideração que ninguém fosse simplesmente dar bola. E aqui é até importante fazer um parênteses aqui, né? Porque há uma grande diferença quando você trabalha com a palavra escrita e quando você está falando simplesmente na frente de uma câmera ou conversando com as pessoas. Por exemplo, eu venho aqui, eu não tenho roteiro, eu sento e começo a falar com vocês. Não é raro acontecer que eu venha com uma ideia aqui de alguma coisa, comece a falar e acabe chegando a uma conclusão que não era aquilo que eu queria concluir. Então, assim, na progressão de ideias, né, quase um fluxo de pensamento, na progressão de ideias você acaba concluindo uma coisa que não era esperada. No texto escrito você tem uma enorme vantagem em relação a isso, né? Porque você pode até chegar nesse fluxo de consciência, né? Você vai elaborando suas ideias e você chega a uma conclusão que não era esperada e você pode depois revisar o seu texto inúmeras vezes, se quiser. Você pode revisar o seu texto e moldar o seu texto para que ele leve a uma progressão lógica no seu raciocínio, né? Então você tem um trabalho sobre o texto que é diferente do trabalho sobre a linguagem oral, sobre aquilo que a gente está falando. Então, muitas vezes eu posso falar coisa aqui, estou me contradizendo às vezes, mas é porque aqui estou simplesmente pensando em voz alta. No texto escrito, não. O cara escreve o texto, ele relê o texto, ele relê o texto, ele relê o texto, ele manda para o editor dele lá no jornal, o editor lê o texto e vai para aprovação e vai para publicação. Então, não é uma etapa espontânea, simplesmente escreve e joga para o mundo. A não ser que seja um blog, sei lá, um tweet também, mas é algo pensado. Então, certos problemas conceituais ou certos problemas de estruturação do texto não deveriam passar, mas a gente vai entender aqui o que aconteceu. Ele começa aqui atribuindo, por exemplo, a noção de pecado original ao Santo Agostinho. E o Paulo Cruz, ele fez mestrado em teologia, em religião, alguma coisa assim. Me parece que essa informação não é exatamente muito precisa. O Santo Agostinho, ele é o primeiro a cunhar a expressão pecado original, mas era um debate que já se dava no cristianismo primitivo. Tanto que o próprio Santo Agostinho menciona isso, né? Tem um artigo aqui, um texto do Santo Agostinho, envolvendo a polêmica pelagiana, no qual ele atribui essa noção do pecado original, talvez não com esse termo, né, não com essa expressão pecado original, mas atribui essa noção do pecado original ao Cipriano, o São Cipriano. Então, o Paulo Cruz aqui atribuindo uma coisa que já estava sendo debatida antes do Santo Agostinho e que talvez o Agostinho só tenha codificado e expressado de maneira mais explícita. Talvez esse seja um pequeno erro de referência que ele poderia revisar. E outra coisa interessante nesse texto, né, é um texto de jornal, é uma crônica de jornal, né, é um texto para o público leigo. Eu acho que assim, qualquer pessoa pode ler esse texto na Gazeta do Povo. E, ao mesmo tempo, a estrutura dele é como se fosse um artigo acadêmico, né, repleto de citações, e eu percebi que é um padrão do Paulo Cruz, né? Ele escreve desse modo para o jornal. O que, por um lado, pode parecer honestidade intelectual, ele está simplesmente se referindo, bem, eu extraí essa ideia daqui, eu extraí essa ideia desse autor, eu li esse texto aqui. Por outro lado, também parece um pouco um pedantismo intelectual, né, de mostrar para as pessoas que eu li esses textos. Olha só, eu li esse autor, eu li esse tal autor, olha só, extraí daqui. Então, é claro que todo mundo quer prestígio, né, quer ser reconhecido como inteligente ou como letrado, né, como versado nos grandes autores, mas a gente até faz aqui também às vezes isso, mas nesse estilo que ele elabora para um texto para o público geral, um texto jornalístico, né, um texto na imprensa, acaba soando um pouco pedante mesmo. Mas ele vai citando várias vezes vários autores, e outro erro conceitual que me parece aqui é quando ele menciona: para uma imensa quantidade de acadêmicos e formadores de opinião contemporâneos, influenciados pelos mestres da suspeita, termo de Paul Ricoeur para se referir a Marx, Nietzsche e Freud, o ser humano se tornou virtualmente perfectível
e conceber um mundo de razão, iluminado, autônomo e livre dos interditos religiosos é o suprassumo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, segundo Paulo Cruz aqui, opondo-se a essa visão religiosa, né, que é uma visão que ele parece defender, que é uma visão de que nós de fato somos pecaminosos, nós de fato somos imperfeitos, temos sérias deformações morais, então nosso comportamento com os outros e com a sociedade é decorrente dessas falhas nossas. Ele diz que acadêmicos e formadores de opinião, influenciados por esses autores, né, Marx, Nietzsche, Freud, pensam que o ser humano pode ser perfectível. E aqui é extremamente incorreto. Talvez Marx proponha isso, mas certamente Nietzsche tem a noção do super-homem, né, que é o homem que se supera e cria uma nova moral, mas Freud certamente não defende isso, né? Freud certamente não defende que o homem é perfectível. O Nietzsche não defende que a gente pode conceber um mundo fundado, né, na razão. Pelo contrário, a crítica do Nietzsche é justamente a racionalidade ocidental. O trabalho do Nietzsche é um trabalho de demolição dessa noção de racionalidade que vem dos gregos, né, dos filósofos gregos em diante. E o Freud é extremamente pessimista em relação aos comportamentos humanos, né? Para o Freud, você tem essa eterna tensão entre esse nosso lado instintivo e animalesco, destrutivo, bárbaro, e a tensão entre a civilização. Então, está sempre em choque e, às vezes, a barbárie atravessa a civilização e leva a guerras mundiais, por exemplo, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a holocaustos. Ou seja, Freud certamente não tem essa visão otimista e de aperfeiçoamento perpétuo do ser humano, né, de chegar a um ponto de pureza. Não tem isso. Pelo contrário, Freud é bastante pessimista, o Nietzsche também tem um certo pessimismo, mas aqui ele dá a entender que essa tríade de autores que são disruptivos na história da filosofia, do pensamento e da cultura e da ciência, que esses três autores defenderiam um pacote de propostas de aprimoramento humano, e não é isso que eles fazem, não mesmo. Como eu falei, talvez Marx tenha uma visão dessa progressão, né, da história que vai levar até um desfecho, até uma sociedade mais bem elaborada, mas certamente não é a visão de Freud, não é. E ele critica isso, né, que ele até fala aqui, o curioso é que tal realidade idílica mudou a concepção do ser humano sem conseguir, no entanto, transformar o ser humano. Então você tem esses pensadores, tipo, como ele menciona aqui, que proporiam essa mudança, mas de fato a mudança não acontece. Continuamos seres imperfeitos, destrutivos, pecaminosos e que ainda maculados pelo tal pecado original. Ele apresenta isso, como eu falei, como se fosse a base do pensamento antirracista, né? Como se os pensadores que viessem depois viessem ainda com essa noção não religiosa agora, né? Uma visão ateia do pecado original, no qual todos nós somos racistas, por exemplo, como diz o Paulo Caorocella, todos nós somos homofóbicos, todos nós somos machistas, todos nós somos, como ele diz aqui, ontologicamente preconceituosos, né? Ele até fala aqui, declarar o racismo como status ontológico é o mesmo que dizer todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele cita aqui a Epístola aos Romanos, do Paulo, sem que uma possibilidade de salvação seja apresentada. Como eu falei, o texto é problemático porque ele tenta criar essa noção de que quando uma pessoa como a Paola ou outras pessoas reconhecem que a gente vive numa sociedade racista, que a gente reproduz comportamentos racistas, e que a gente reproduz falas racistas, e que a gente reproduz uma série de preconceitos que são permeados culturalmente em nossa sociedade, como se isso fosse ontológico, como se isso fosse do ser das pessoas, como se isso fosse equivalente ao pecado original católico. Algo que a gente nasce com isso. E não é verdade, porque há uma enorme e clara distinção. Por exemplo, vamos pensar em termos de religião. Ninguém é católico. Ninguém é ontologicamente católico. Ninguém é essencialmente cristão. As pessoas nascem em países com maioria cristã. Você nasce num lar católico, os seus pais te batizam, você tem um padrinho, uma madrinha, você cresce, faz primeira comunhão, faz crisma, casa na igreja, batiza seus filhos, e assim você vai reproduzindo uma estrutura, e aqui a gente pode falar aqui numa uma estrutura cultural católica. Quem nasce em um país com maioria católica sabe disso. Foi a minha história em parte pelo menos. Nasci no lar católico, minha mãe me batizou, fiz todos os sacramentos e depois deixei a religião. Então, você não é um católico. Você nasce num país de maioria católica e você reproduz aquela religião que são dos seus pais, dos seus vizinhos, da sua cidade, do seu país, das pessoas que você conhece. E os evangélicos, e os muçulmanos, e os budistas, e os taoístas, e todas as demais religiões, hindus e assim por diante. A pessoa nasce num país com certas tradições e culturas e ela reproduz esses comportamentos, e essas práticas, essas tradições e esses sacramentos. O mesmo vale para preconceitos também.
A pessoa nasce num país que é profundamente racista, ela não é racista. E o próprio Paulo Cruz reconhece, quando ele fala da Paula Carosella, que é para efeitos retóricos isso, né? Ela está dizendo ali com efeitos retóricos, ele gosta desse termo, inclusive tem um outro artigo aqui depois, no qual ele critica a Djamila Ribeiro e o Silvio Almeida, que ele fala, né, usa de novo esse termo retórico, ele gosta dessa palavra, ele reconhece que é um recurso retórico. Ele está jogando naquela sociedade que a gente vive numa sociedade racista e por isso a gente reproduz esses preconceitos. Não quer dizer que a pessoa nasça racista, ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce, sabe, homofóbico ou misógino ou qualquer outro tipo de preconceito, intolerante religioso. A pessoa não nasce assim. Ela cresce num lar que é assim, ela cresce numa sociedade que é assim e ela vai reproduzindo esses preconceitos. Depois é engraçado porque ele, quando ele se refere a isso aqui nessa fala da Paula Carosella, sou racista, ele põe aqui a lei 7.716 de 89, que é a lei sobre racismo, e daí ele diz o seguinte aqui, né? Num primeiro momento, tão somente uma confissão de crime de acordo com essa lei, se alguém diz publicamente sou assassino ou estelionatário, deve ser processado e, caso se prove o crime, punido. Mas o que parece não era a intenção da Paula Carosella, ela não falava sério, era uma confissão retórica. A lei sobre racismo não criminaliza o racismo. Porque você não pode criminalizar uma ideia. As punições penais, elas são para comportamentos. Então, por exemplo, o fato de a Paola escrever lá, sou racista, nasci num país racista, a gente reproduz racismo, ela está criticando a estrutura racista, ela não está reproduzindo racismo, ela não está dizendo assim, sejam racistas. Pelo contrário, ela fala o seguinte, a gente reproduz várias práticas racistas e não deveríamos fazer isso. E a gente só vai deixar de fazer isso quando a gente reconhecer as nossas práticas. Quando você lê a lei, por exemplo, você vê lá os itens que estão qualificados como crimes. O que pode ser punido? Então, por exemplo, você impedir que alguém entre no estabelecimento comercial porque ela tem outra etnia. Isso é um crime de racismo. Ou injúria racial, né? Você insultar alguém com base na etnia. Então são práticas particulares. A pessoa, por exemplo, ela não é uma criminosa porque ela é nazista. Que está na mesma lei, inclusive. Ela é punida criminalmente por reproduzir símbolos nazistas e publicar e divulgar esse tipo de coisa. A pessoa pode ser nazista, mas não pode publicamente divulgar essas coisas. Do mesmo modo que uma pessoa não é criminosa porque ela é pedófila. É uma condição psiquiátrica. A pessoa ela é punida criminalmente se ela cometer abusos contra menores. E assim por diante. Então, assim, você vê como ele quer pôr no mesmo balaio coisas que são bastante distintas, na verdade, né? Porque a pessoa ser racista ou homofóbica não significa que ela esteja praticando crimes de racismo ou de homofobia. Mas sim as práticas da pessoa, né? Quando ela vai lá e insulta alguém, insulta um homossexual ou insulta um negro, ela está sim daí praticando crime de racismo. São coisas bastante distintas, né? Mas ele junta isso aí, talvez intencionalmente, talvez por desconhecer como funciona, talvez por, sei lá, por efeito retórico, né, entre aspas aqui, mas certamente é uma má compreensão do que é o crime de racismo e de como funciona o Código Penal. E outro fato também que vale ser mencionado é que, já sabemos na verdade, né, nós temos uma dupla evolução. A gente tem uma evolução, por um lado, que é uma evolução biológica, ou seja, nosso corpo, nossa mente se transformando ao longo da história da humanidade, dadas as condições existentes na natureza, dadas as mutações e adaptação, essencialmente a teoria da evolução do Darwin, e há uma evolução também cultural. E quando a gente fala em evolução, não quer dizer que seja um aprimoramento, né, para melhor. Algo avançando para melhor, mas sim simplesmente se adaptando às condições existentes. E há, como eu disse, uma evolução cultural. A evolução biológica ela é muito mais lenta do que a evolução cultural. A evolução cultural é muito rápida às vezes, né? Na questão de 2, 3 gerações você pode mudar uma sociedade inteira. Você pode mudar uma religião em um país, você pode mudar os comportamentos dos jovens, você pode mudar um monte de coisa. Quando se fala em racismo, por exemplo, quando se fala em homofobia, quando se fala em patriarcado, a gente fala de uma evolução cultural. São comportamentos e práticas culturais dos seres humanos. Não há nada, até onde a gente sabe pelo menos, que determine que o ser humano deva discriminar alguém ou oprimir alguém com base em certas características físicas, biológicas ou sexuais ou de comportamento. É uma progressão histórica, é um desenvolvimento histórico, são condições que se deram e ao longo da história da humanidade foram se consolidando. E é por isso que o reconhecimento desses problemas, dessas questões, ajuda sim a lidar com isso, né? Ajuda sim a que haja uma tomada de consciência coletiva, que as pessoas percebam
essa estrutura preconceituosa em diferentes níveis, em diferentes modos na sociedade, seja de gênero, sexual, étnica, religiosa, perceber esses preconceitos para que eles sejam confrontados e reduzidos. A gente tem exemplos pelo mundo de países que confrontaram esses preconceitos históricos, países que ativamente enfrentaram, por exemplo, o patriarcado e que hoje em dia possuem uma sociedade bem mais igualitária em termos de gênero, por exemplo, entre homens e mulheres, do que outras nações. A gente tem países que enfrentaram o racismo e que conseguiram conquistas sociais perceptíveis, reduzindo a desigualdade entre brancos e negros ou outras etnias. Então isso é perceptível. Se você não olha para a realidade, para o mundo empírico, e países que fizeram esse esforço, e sociedades que confrontaram seus monstros do passado, e que enfrentaram, por exemplo, a sombra, o pesadelo da homofobia, e que hoje em dia são muito mais tolerantes com homossexuais do que eram no passado, se a gente não percebe essas transformações possíveis na sociedade, a gente recai nessa noção aqui do Paulo Cruz de que a gente está condenado a esse pecado original, a sermos todos nós, moralmente deformados. Isso não quer dizer que o ser humano será perfeito um dia, porque isso não vai acontecer, mas certamente a gente pode pensar e ativamente transformar a sociedade para algo melhor. Já foi feito anteriormente. E é óbvio também, só para concluir esse vídeo, que essas conquistas, elas não são lineares, Muitas vezes você tem certas conquistas sociais que vão avançando certos direitos, reduzindo desigualdades, reduzindo preconceitos, discriminação, e de repente tem uma ruptura ali, e há um retrocesso e voltam para o obscurantismo, voltam para o atraso, voltam para grupos chegando ao poder que são altamente opressivos. Então, nenhuma conquista social é permanente, por isso que é importante constantemente defendê-las e preservá-las. A gente tem visto retrocessos enormes no Brasil do Bolsonaro, como vocês podem notar também. Bem, esse vídeo ficou mais longo do que habitual, porque eu nem fiz um trabalho tão detalhado sobre o texto do Paulo Cruz, mas achei interessante a gente falar desse caso da Paula Carosella, que foi muito criticada e muito atacada por vários grupos distintos, mas pelos liberais brasileiros também, que pensam na meritocracia, que muitas vezes basta mudar o mindset dos negros que eles vão conseguir conquistar o seu espaço na sociedade, mas o negócio é bem mais complicado do que isso. Bem, me digam no comentário aqui o que vocês pensam, vou deixar o link para vocês aqui dos artigos. E é isso. Deixe joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para poder aprender escrita e narrativa comigo por lá, para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, e confira o meu livro sobre o Bolsonaro. Um abração, se cuide por aí e até mais. Tchau!